Projeto Papo Amigo, chave Pix programa papoamigo@gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. Isso de uma delicadeza, de uma maturidade, de uma responsabilidade tão grande que ele continua vindo no Papo Amigo, vem direto agora. Inclusive ele está mudando a aparência dele para ficar uma aparência mais feminina. É um doce pessoas, as pessoas conhecer o Vini. O Vini é... Você já conheceu, né, Cristiane? Conheço o Vini. O Vini. Você conhece o Vini Vasconcelos, sim, né? Sim, você já viu? Não, ele é assim, uma pessoa assim de uma dignidade incrível. Porque, querendo ou não, é um assunto que mexe com tudo, né? Com certeza. É um assunto muito polêmico, porque quando a gente vai lidar e vai falar sobre a sexualidade, ou você vai falar sobre a homossexualidade. Sim. Porque já muda sexualidade uma coisa, homossexualidade hoje outra. Tá. Aí a gente entra dentro da questão que está sendo muito polêmica hoje, que se falou muito do público LGBT. Sim. Então hoje, gays, lésbicas, simpatizantes, queers, quando a gente vai falar sobre a questão, eu me vejo no sexo biológico como mulher, mas não me enxergo como mulher. Então, quando você fala sobre isso, precisa entender quem é você, como que você se identifica. Aí, isso é trabalhado dentro da terapia, porque você precisa, o psicólogo, o sexólogo, trabalhar a identidade do indivíduo. Porque muitas vezes ele se sente perdido dentro dessa questão. E como, né, em alto sofrimento quando procuram os psicólogos ainda, ele né? precisa se reconhecer. É esse Exatamente. o papel do psicólogo, do sexólogo, de fazer ele... trabalhar a identidade dele. Ele está numa busca, perdido, como a Regiane falou. Então ele vai procurar uma ajuda, uma terapia, para conseguir fazer esse caminho, para se encontrar. Exatamente. E daí eu entendo que deve gerar sofrimentos diversos. Sofrimentos, angústias, depressões. Então, suicídio. Muito. Mesmo porque não é falado muito sobre essa questão, mas precisa ser. É algo que precisa ser falado porque acontece, é muito mais comum do que se imagina a questão do suicídio. Por quê? Porque a depressão é tão grande pela falta de identidade, pela falta de acolhimento da família, da sociedade, a pessoa se vê perdida, então ela acha que o único caminho é a morte. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Quem é pai, quem é mãe, no mínimo, na minha opinião, assim, tem que ter o mínimo de respeito pelo seu filho e pela sua filha, mas também tem que se respeitar. Por exemplo, eu, Saulo Tadeu Apes, eu sou hétero, beleza. Mas o que eu tenho amigos e amigas que são homossexuais, tudo bem, porque pra mim são filhos de Deus do mesmo jeito. E como eu trabalho o sagrado masculino, o sagrado feminino, eu não sei se na encarnação que vem eu vou ser mulher, eu não sei. Exatamente. Então eu não sei se na encarnação passada eu fui mulher, eu não sei. E outra, é uma questão assim, como é que eu posso explicar pra você? Uma questão mais de respeito. O que eu fico pé da vida é que no mundo que a gente vive hoje, você joga um jogo de xadrez com regras de pôquer. E o que acontece é que muitas organizações no mundo acabaram abraçando essa questão das classes menos favorecidas, exatamente com algum objetivo político, algum objetivo de manipulação de massa. A gente vê muito isso na Revolução dos Bichos, a gente vê muito isso em textos de várias obras aí. Enfim, se você pegar vários livros, não vou entrar aqui no mérito, mas tem várias obras que mostram dividir e conquistar, jogar brancos contra negros, altos contra baixos, gordos contra magros. Isso sempre aconteceu, né? Com a evolução da história a gente tem essa percepção. É uma loucura, eu fico pé da vida com isso. Foi a primeira vez que o IBGE classificou, né? A população LGBTQ+. LGBT
QIA+. QIA+. Foi a primeira vez. Se eu não me engano, nos dados aí, são 12% da população, não é isso? Então, é um número que tem crescido cada vez mais. Exatamente. E uma questão que eu queria abordar é a questão do preconceito velado. Sim. Né? Eu acho que isso é algo que finjo que tudo bem, mas eu tenho, né? Estou dizendo, estou falando estou fazendo uma analogia, mas eu podo, né? Isso é o preconceito velado. E isso é algo que fere silenciosamente. Eu me lembro que ainda na faculdade, quando logo que eu entrei na faculdade, falar sobre uma questão de sexualidade, para mim, era algo muito comum. Então, eu conversava muito. E eu me lembro que um fato que me marcou muito foi uma colega de classe. A frase dela: eu não sou contra, eu não tenho nada contra, mas eu não quero perto. Então, né, ela já respondeu. Já respondeu, nas entrelinhas. Exatamente. E o que eu percebo hoje, trabalhando com o público LGBTQIA+, o preconceito é muito grande, as pessoas não respeitam, as pessoas acreditam que a pessoa que é gay, é lésbica, transexual, binário, não binário, as pessoas têm uma doença. E vamos lembrar que você ser gay, você ser lésbica, você não é uma doença, é uma condição. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ter respeito, porque é um ser humano como qualquer um outro. Perfeito. Pergunta de leigo: é uma condição biológica, genética, ou é uma condição psicológica? Como é que é a questão? Ela envolve biologia, envolve psicologia? Como é que é a questão? Os estudos hoje comprovam muito que é uma condição biológica. O ser humano, ele já nasce. Quando a gente se fala do transexual, principalmente, o transexual é uma pessoa que vive num corpo que não pertence a ele. Então, ele fica na luta constante de se identificar para conseguir ser feliz. Porque o objetivo do ser humano, independente da sua condição, da sua classe social, da sua etnia, da sua religião, independente do que ele seja, o ser humano, ele precisa ser feliz no que ele escolheu para ele. Perfeito. Sim. Perfeito, concordo. Quando a gente fala, né, da aceitação, independente de religião, Saulo falou de acreditar em Deus, né, de ter alguma crença, vamos dizer assim. Porque se eu olho o outro, ele precisa ter algo que eu acredito que linke comigo, que seja uma religião, uma cor, uma profissão, alguma coisa assim, eu estou olhando errado. Sim, né? sim, Independente de qualquer gosto, etnia, raça, crença, eu tenho que respeitar por ser um ser humano. Sim. Mesmo que ele não acredite em Deus. Exatamente. Ele é um ser humano. O ser humano, ele corre para a felicidade. Esse é o nosso intuito, ser feliz. Nascemos para sermos felizes. E não importa a condição da sexualidade, né? Dessa forma que eu vejo. Por quê? Porque o caráter de uma pessoa não é medido pela sexualidade dela. Perfeito. Né? Pela cor, não, pela crença. Não é medido, tá? Perfeito.